Um abraço para você que nos acompanha em todos os momentos. Mais uma edição do programa Cara ou Coroa. A gentileza de Gessolar Construtora. 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso. Gessolar, Campos Sales, número 50. Hoje nós recebemos a visita do nosso amigo. Nosso amigo porque eu conheço ele desde criancinha, né? Isso. Desde novinho, né? Uhum. Ele está morando em Brasília hoje, né? E já foi programado há 3 semanas atrás, e nós já estamos aí com ele. O Henrique Guilherme, que é escritor e apresenta o programa O Patriota. E também ele é colunista da Relevante News, oficial da reserva, segunda classe, e também trabalha na Secretaria do Tesouro Nacional, é auditor federal de finanças de controle. Controla todo o dinheiro, hein, pessoal? Depois ele fala sobre isso. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Marinho? Tudo bem, audiência? Aqui é Henrique Guilherme, apresentou o Patriota Voz da Resistência, colunista no Relevante News. Se Voz vocês da puderem... Resistência, quer dizer, Sim. É Voz da Resistência, desde 2009. Desde 2009, eu já estava vendo que o Brasil estava indo para um rumo que poderia ser sem volta, graças a Deus. O nosso trabalho, tá? O trabalho de muitos brasileiros que se mobilizaram para que a esquerda saísse do poder, pelo menos deu um fruto aí em 2018 e a gente está trabalhando para continuar assim. Seu nome inteiro? Henrique Guilherme do Amaral Santos. Dia, mês e ano que você nasceu? Eu sou de 11 de julho de 1980. Estado civil? Sou casado com a Miriam Farias, uma menina linda de Mara Rosa. Um beijo para ela. Há quantos anos que você está casado? 1 ano e alguns meses. Já é papai? Já, da Angelina, uma menina linda, muita saúde. Graças a Deus eu tive ela assim com muita alegria. Ela está trazendo muita alegria para nossa vida. Graças a Deus. O nome dos seus pais? É o Henrique Antônio, Isabel Cristina, um abraço para eles também. Também tem o irmão Henrique Gustavo, também é colunista do Relevante News. Também um abraço aí pro pessoal do Relevante News, pro pessoal que me acompanha, tá? Que acompanha o Patriota Voz da Resistência. Um abraço para vocês. É, toda a família. O seu signo qual é, Henrique? Eu sou do signo de Cristo. Mas eu sou, assim, pelo mês é câncer, né? Mas eu não ligo muito para isso, não. Escolaridade. Vamos começar. Você estudou em Santos. Você começou a estudar onde? Foi no Olívia Fernandes. Foi no Olívia Fernandes, não, né? Foi Olívia Fernandes. Não, foi antes disso, foi no Dom Pedro II. O Jardim, depois Olívia Fernandes. É o pai dele que está aqui do lado, o Corujão aqui. Ele só está acompanhando. Um abraço pro Henrique, né? Depois o Lourdes Ortiz, muitos santistas conhecem o Lourdes Ortiz. Fiz alguns meses no Afonso Pena, no 2º grau, depois fui para a Federal de Cubatão. Saindo de lá, eu fiz EPCAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, onde eu consegui meu 2º grau, tá? Aí fiz Unicamp, me formei em Ciências Econômicas na Unicamp, uma universidade de esquerda que, assim, o curso de economia na Unicamp é um curso ruim. Mas é muito valorizado, assim, não dá para entender. Quem está lá é que sabe. Depois eu fiz algumas pós-graduações, tá? Eu sou pós-graduado em biotecnologia, matemática e estatística, administração de empresas, história militar. Também tenho mestrado em administração pública por um instituto em Portugal, tá? E é isso, assim, de formação e vários cursos que eu faço. Você gosta de estudar, realmente, né? Gosto de ler, estudar, está sempre me formando. Esse é o Guilherme. A sua religião qual é? Eu sou cristão, sou evangélico, tá? A comunidade que eu congrego é a Comunidade das Nações, então um abraço aí todo o pessoal da Comunidade das Nações e a todos os cristãos Nações, que estão... O nome é Nações? Comunidade das Nações, o nome. Então. É do apóstolo e bispo J.B. Carvalho. Você era ateu? Eu era ateu até recentemente, mas... O que é ser ateu?
Ser Não ateu acreditar em nada, é você. viemos e vamos, Isso. é alguma coisa assim. É exatamente, você não acreditar que existe Deus e uma metafísica. Não existe o mundo espiritual, só existe o mundo natural e não existe Deus. Assim, tudo acontece por acaso. E é isso, tá? Ser É, ateu é isso. porque no nosso mundo nós temos vários cientistas que pensam dessa maneira, né? Sim, sim. Eu não sei se isso é bom. Eu não sei se é bom. Mas você acabou mudando, né? O Sim. que instalou em você? O que você viu que você mudou? Uhum. Assim, eu sempre fui ateu agnóstico. Tem, assim, algumas diferenças, porque o ateu é o cara que aposta, tá? Que não acredita em Deus, tá? Ele Sim. não acredita em Deus. E o agnóstico é a pessoa que diz que não sabe se dá para você provar a existência de Deus ou não, não sabe se Deus existe ou não. Então tem uma crença aí. Então o agnóstico ele não sabe, não sei. Agora, para você dizer que não acredita em Deus já é uma aposta. Sempre é, principalmente o agnóstico, tá? Dificilmente você vai ver um ateu que não é agnóstico, que fala assim, eu sei que não existe Deus porque dá para provar que não existe Deus. Difícil. Então eu era um ateu agnóstico. Qual foi a E idade que você percebeu que não era o caminho? que não era o caminho, o ateísmo, O porque ateísmo. foi com 36, 35 anos. Quando, assim, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo. Então, não tenho como dizer que Deus não existe, tá? Eu sei que Deus existe. Então, Foi num momento triste, num momento de agonia, num momento... não, eu acho que assim, Deus sempre se apresentou para mim pela graça, tá? Fala assim, que as pessoas se convertem ou pela graça ou pela dor. Eu tive a sorte de ter sido pela graça. Foi um momento assim, eu era ateu, eu não me considerava uma pessoa triste, tá? Eu sempre fui uma pessoa assim, alto astral. E assim, eu achava que minha vida era muito boa. Só que assim, é a minha história, tá? Então eu achava que a vida era boa. Só que quando eu vi a existência de Deus, quando Deus apresentou para mim, eu posso dizer assim, não tem nada que se compare, tá? A vida com Deus é muito melhor do que o mundo e a matéria pode oferecer para qualquer pessoa. Então você viu que necessariamente a gente não precisa ver Deus para acreditar nele. Não necessariamente. Assim, é por isso que eu digo que foi pela graça. Porque eu era um ateu até meio chato, fazia Era vídeos. metódico. Não, fazia vídeos falando que Deus não existe, Ah, então. dizendo, mostrando como o cristianismo tem suas falhas. E em um determinado momento Deus apareceu para mim dizendo que ele queria que eu batizasse, tá? E isso mudou minha vida, porque ele apareceu para mim quando eu me batizei. Eu realmente tive uma experiência com Deus de revelações e, assim, para mim ele apareceu. Eu entendo muita gente que está na igreja e não teve essa experiência. E eu, assim, eu não posso julgar, porque muita gente não pede também a experiência, tá? Muita gente nasce no cristianismo e não pede uma experiência com Deus. Talvez Deus tenha aparecido para mim, porque eu li a Bíblia e eu sempre fui comprometido com a verdade. Assim, se eu era ateu, era porque eu era convicto que eu era ateu, não era porque assim, alguém me convenceu de que Deus não existe. Eu realmente tinha essa convicção. Eu comecei a ler a Bíblia para contrariar os cristãos e é esse momento que eu acho que muita coisa ali que eu vi a realidade. Muitas coisas até que eu discordava na Bíblia, que eu não entendia, quando eu tive essa conversão, essa experiência com Deus, é tudo resolvido assim de uma forma espiritual, de uma forma assim tão magnífica que eu recomendo as pessoas procurarem Deus e pedirem uma experiência com Deus se ainda não tiveram. Isso é muito importante, né? Uhum. Vamos falar sobre sua profissão. Sim. Bem, você começou no Exército. Você passou no concurso público, foi isso? Foi o seu primeiro emprego, vamos dizer assim? Meu primeiro emprego foi como consultor na Deloitte Consultoria, tá? Então eu trabalhava em São Paulo e eu tive uma experiência aí com as Forças Armadas com 17 anos, eu gostava. E quando surgiu o concurso para QCO economista, para o quadro complementar de oficiais do Exército como economista, eu falei, não, vou tentar.
E eu passei, porque eu sou nerd, assim, eu estudo bastante. E você é um nerd, né? Sou. Eu gosto de quadrinhos, gibis. Se bem que hoje tá tudo muito prejudicado pela ideologia de esquerda, né? Eu sei que muita gente acompanha quadrinho aí, tá muito decepcionado com as viradas aí que a Marvel, a DC tem tomado. Mas eu sempre acompanhei isso, eu me considero um geek, um nerd. Mas eu passei no concurso para militar, só que uma das primeiras estações que eu fiquei foi em Brasília. Em Brasília, a terra do concurso. Eu acabei fazendo concurso ali também para economista, tá? Para trabalhar na minha área também. E passei. Aí é lá que eu tô desde então. Mas depois surgiu outras coisas na tua vida. Sim, com certeza. Eu, assim, a minha vida, eu considero assim, ela é completa, porque eu não me defino como onde eu estou trabalhando, tá? Eu acho que eu sou muito mais um escritor, um pensador, e é por isso que eu faço o programa Patriota, eu escrevo colunas ali no Relevante News, e eu quero mostrar para o mundo assim as coisas que estão acontecendo e esclarecer para as pessoas a verdade e poder facilitar o caminho das pessoas para e esse negócio é até interessante, porque quando eu falo a verdade, assim, a verdade é como as pessoas entendem mesmo. Mas eu vejo muito assim, cada vez mais eu vejo essa verdade como é Jesus Cristo mesmo. Porque naturalmente tem que ter um cuidado especial, porque tem a minha verdade, a tua verdade e a verdade verdadeira, né? Sim, mas a gente não pode esquecer que Jesus, ele diz que é a verdade. E assim, se você tem dúvida, procura na Bíblia, lê o que Jesus considera como a verdade, porque existe, tá? Eu sei que tem assuntos que pode ter a minha verdade e sua verdade, mas não é só isso que existe. O que é certo é certo. Tem o que é errado é errado. errado. Isso, existem absolutos morais, por exemplo, existe o certo, o errado, e que já independe. Sim. Bem, o patriota, quem quiser, é só ir no Google, na internet, colocar o patriota que entra direto. O Patriota, a voz da resistência, vocês sempre vão me encontrar. Entra direto no seu canal. Em todos os canais. Em todos os canais. E também no Relevante News, que você é colunista, você que falou, é igual, funciona igual. Isso, também. Não, para as pessoas terem um acesso, Relevante News, ou relevante.news, vocês vão encontrar tanto o site quanto os meus artigos. Eu recomendo aí duas fontes de informações, tá? Meu pai tá lembrando aqui que eu também sou hipnólogo, hipnoterapeuta, tá? Então é uma coisa assim que eu também gosto, que é uma coisa mais recente. Eu e meu irmão também. Seu irmão também? Também, é. Uhum. O Gustavo e o Guilherme, porque os dois são Henriques, né? São, os dois são Henriques. O pai colocou os dois. Uhum. Eu só coloquei um de Mário, mas esse santista aí é terrível, né? É santista, né? Santista de nascimento, porque ele é palmeirense. Antes que ele me bata, né? Bem, é importante, por causa disso que eu perguntei, né? Vai lá, você vai na internet, rapidinho você acha, e você vai ver o trabalho que ele está fazendo, né? No Patriota e também no Relevante News. É importante. Você ficou até quantos anos no Exército? Eu fiquei até os 24, 25 anos, se eu não me engano. E você chegou a fazer cursos nessa época também? Cursos em que sentido? Faculdade? Ah, sim, eu fiz uma boa parte das minhas pós-graduações lá. Assim, biotecnologia, matemática e estatística, assim, eu fiz, até administração de empresas. Essa foi uma grande vantagem, né? Sim. Porque já para entrar é difícil, mas também é reconhecido, é isso? Sim. Você ficou até 89? Não, assim, na EPCAR, tá? Eu fiz quando era mais novo. Eu fiz em 97. Depois eu fui para o Exército. Se eu não me engano, foi ali de 2002 a 2005. Foram 3 anos. E depois disso, no Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Na Secretaria do Tesouro Nacional, você é auditor federal de finanças de controle. Isso. Você entrou em que ano, lembrando? 2007. já faz um bom tempo. E o que é ser auditor federal?
Assim, você tem várias gerências na Secretaria do Tesouro Nacional. As pessoas de fora costumam dizer que o Tesouro Nacional é a chave do cofre, tá? Mas eu fico na parte de contabilidade e apresentar informações do governo, tá? A partir de transparência, de cumprir com a LRF, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, tudo somos nós que publicamos. É bom que não tem nada a ver com a política, ou seja, com as pessoas que estão no governo. Vocês têm a liberdade para isso, sempre tiveram. Sempre tivemos. A contabilidade sempre foi bem Mostrar, isolada. Até porque é muito a realidade. técnico. Sim, até porque é muito técnico, né? Então a parte da contabilidade está bem amparada. Não tem nada a ver, fala finanças, mas vocês não mexem com dinheiro. Assim, tem seções, tá? Gerências que dizem os procedimentos para movimentação de empenho, liquidação, pagamento, sim. Mas, assim, o foco da gente é realmente orientar, a gente não mexe. A contabilidade mais orienta. E a minha gerência específica só mostra. Tá? Então, a gente apresenta relatórios, informações do governo. Por exemplo, o painel do Covid, se vocês entrarem lá no Tesouro Transparente, vocês vão ver o painel do Covid. Estou perguntando porque as pessoas elas não têm noção, entendeu? Sim. O brasileiro não tem noção de nada. Ele não sabe o que é auditor federal de finanças de controle. O que vai fazer esse cidadão? O que ele vai comandar? Qual é a responsabilidade? Como é que funciona a sua equipe? Sim. Ela realmente não tem corrupção, não tem essa coisa que falam tanto, né? A lei da vantagem, entendeu? É uma série de coisas. Por causa disso que eu pergunto, para as pessoas saberem como funciona. Sim. Né? Eu acho que é importante. E pelo que você está falando, realmente você está no serviço certo. Estou no lugar certo. Graças a Deus, o lugar que eu estou, tanto pelas pessoas que trabalham comigo, quanto meus superiores, sou privilegiado. Ninguém chega para você, faz isso, faz aquilo, nada. Nada teve, ilegal. Nada ilegal. Nunca teve. Eu posso testemunhar isso. E você tem tudo a ver com seus livros, né? Sim, né? Com esses conteúdos. Porque tem aqui, o primeiro foi... Esse aqui, Guia de Política para Entender a Direita e a Esquerda. Vou mostrar, ó. É o Guia de Política para Entender a Direita e a Esquerda. Ó, esse daqui foi o primeiro livro dele, que ele publicou no ano de 2018. E vocês podem encontrar na Amazon, tá? Na Amazon, se vocês entrarem lá na Amazon, tem tanto a versão virtual quanto física. Bem, o Guilherme, resume aí pra gente o que você fala nesse primeiro livro, O Patriota, Manual do Patriota. Tá, é bem simples, assim, o primeiro livro, se vocês querem entender o que está acontecendo hoje, o que é direita, o que é esquerda, por que a direita defende as coisas que a gente defende, por que a esquerda defende as coisas que eles defendem, de uma forma profunda, vocês vão comprar o Guia de Política do Patriota. Agora, se quiserem entender por que tem tantos absurdos, por exemplo, a gente vê a esquerda hoje defendendo o aborto aí da criança de 7 meses. Por que isso acontece? 7 meses já é crime, né, gente? E ela também não foi estrupada, né? Isso, também não foi estrupada. Ela não foi, que eu acompanhei o caso, e a mídia, ela distorceu a situação. Pior ainda foi a juíza, né? Isso. De autorizar nesse caso. Quando tem 30 dias, máximo, é uma situação, né? Quando tem pouco tempo, mas 7 meses... Quantas pessoas não nasceram de 7 meses? Tem uma cunhada que nasceu de 7 meses. Minha esposa nasceu de 7 meses. Exatamente. E o que é estranho, o que eu tento explicar aqui nesse segundo livro, é porque você, provavelmente o senhor mesmo deve conhecer gente que deve ter debatido sobre aborto, que fala assim, não, com 3 meses não é vida. Porque eles falam, isso é um discurso padrão deles. Tá, então para eles até 3 meses não é vida. E quando foram apresentados por um caso que vai matar uma criança de 7 meses, esse argumento já não vale nada. Ou seja, eles não estão comprometidos com a vida, eles são comprometidos com matar a bebê. Não cortando o Guilherme. Gente, existia um namorico. Os pais sabiam. Então criaram toda uma situação. É isso que eu sou contra.
não é que o garoto foi lá, agarrou a menina, não teve nada a ver. A Nada realidade disso. vem à tona, né? né? Mas é uma fragilidade da nossa lei, tá? E que eu já escrevi artigos sobre isso, que os cristãos precisam se unir para mudar as leis de aborto. Porque quando fala assim, não pode ter aborto, mas no caso de estupro, pode. Pô, então está permitindo com que uma criança de 7, 8, se tivesse 9 meses, se Meu faltasse Deus 2 do dias céu, para né? nascer, tem gente maluca para aceitar esse absurdo. Mas agora, por que isso acontece? São os valores de uma parte da população, de uma parcela da população. E eu explico no segundo livro como isso acontece, como isso daí é muito mais antigo do que a gente entende. O tá? primeiro você detalha bem. Primeiro, eu detalho bem o que é a direita e a esquerda. Tá. No E no segundo, o segundo é esse daqui. É o guia de história É. para entender a esquerda e o o socialismo. socialismo. Aí você olha aqui, olha, e o socialismo. O socialismo que eu lembro que ele implodiu na Europa, né? Uhum. Não deu certo, mas será que vai dar certo no nosso país? É complicado, né? Não deu certo em lugar nenhum, né? Não deu certo em lugar nenhum, mas não é isso, não é falar. Deu certo ou não deu? Nós estamos falando isso, né? Uhum. Então, é isso que você mostra também nesse segundo livro. No segundo livro, eu tento mostrar como essa ideia do socialismo ela se desenvolve a partir de um comportamento de esquerda, tá? Então, eu mostro como o comportamento de esquerda, esse tipo de comportamento de pessoas que têm valores que não são da vida, da propriedade e da liberdade, e eles passam a filosofar sobre isso. Como controlar o outro, tá? A interesse de uma parte da população, infelizmente, é exatamente esse, tá? Como controlar o outro. Quando se vê numa situação assim chocante como essa, tá? A gente tem as pessoas têm acesso à internet, YouTube, à Wikipédia, a tudo que pode esclarecer elas que um bebê de 7 meses é um bebê. Você tem bebês vida. com menos do que essa criança foi assassinada que nasceram. Então, como isso acontece? Porque, por exemplo, os espartanos, há tanto tempo atrás, eles matavam o bebê. Se tivesse defeito, matava. Hoje você tem gente na Europa dizendo assim, não, é um progresso que está nascendo menos autista. Não é que está nascendo menos autista. Eles estão matando os autistas na barriga da mãe, porque as pessoas descobrem que tem um autista, não, vão matar o bebê. Então não é um progresso. Como funciona isso? E como isso funciona, como isso desenvolveu desde um socialismo primitivo, em que as pessoas não tinham uma teoria para explicar isso, para hoje. Porque hoje você tem sempre uma teoria, uma justificativa para justificar essas barbáries. Então, assim, para matar uma pessoa, para tirar o seu direito, para controlar o que você faz dentro da sua casa, para dizer se você pode trabalhar ou não, sempre tem uma teoria. Então, nesse segundo livro eu explico isso. Não é fácil, né? Muita coisa acontecendo. Uhum. Porque a gente, quando fala em socialismo, eu respeito todos. Se o cara quer ser socialista, se ele quer ser capitalista, ou o que ele quiser. Mas a gente tem experiências fora, né? Uhum. Na Rússia. Não deu certo. Não deu certo. Onde mais? Venezuela. A Coreia Venezuela já também é um país subdesenvolvido que nem o nosso. Uhum. É muito pior do que o Brasil, né? Ele só é bom para receber dinheiro emprestado que nunca vai devolver, né? Exatamente. Isso eu acho que eles são bons, né? Cuba. África, assim, se for ver a história da África, todos os países, depois que conseguiram suas independências, se tornaram socialistas. E eles não eram tão ruins como são hoje. Tem países ali, a Somália, não era o horror que é hoje, então a Eritreia, a Etiópia, mas todos eles foram conquistados ali por tiranos socialistas. Engraçado que eu já vi vários jogadores e cantores famosos dando dinheiro para esses países porque as crianças têm várias campanhas, né? Uma delas é da Unicef, pedindo para que você auxilie, que você ajude. Então, para onde é que foi essa grana toda? Muitas vezes, assim, vai para, às vezes, assim, ONGs legítimas, tá? Mas o que eu quero dizer é que o governo que esses países escolheram fez com que uma grande crise humanitária acontecesse por lá. A própria Uganda, Ruanda, Congo, todos eles passaram por governos de esquerda, tá? Quando não era explicitamente socialista,
era nacionalista, estatizante. Então, a gente pode ver que realmente se criar uma demanda para ajuda, tá? Para crises humanitárias, enfim. Mas Nem nunca sempre melhora vai. aquilo na Somália. São vários países aí muito pobres, né, que a gente vê, a gente fica com muita pena, querendo até ajudar de uma maneira ou de Sim, outra. uhum, Mas, poxa, já foi doado milhões de dólares. uhum. Eu me recordo, e você deve lembrar também, cantores famosos, jogadores, o jogador de basquete. Só que não resolveu nada, né? Não costuma resolver. Porque Ela dilui. Por quê? Não, porque assim, a mentalidade de esquerda, você pensa assim, esses países, quando conseguiram suas independências, tá? Porque a maior parte era parte de governos europeus, eles escolheram governos socialistas. Quando não escolheram, os socialistas tomaram o poder. Por exemplo, Angola e Moçambique são os casos que o Brasil deveria conhecer, né? Essas pessoas, elas fazem escolhas que vão gerar um desespero, tá? Que é o que a gente vê a África hoje. Então não adianta dar dinheiro para esse pessoal, que eles vão continuar Na mesma na situação. mesma situação. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Às vezes, a ajuda, tá? A solução é justamente você mudar a mentalidade deles. É por isso que, por exemplo, países como Angola, tá? Que está recebendo aí muitos cristãos no Brasil, missões cristãs do Brasil, vê diferenças. Mas você vê o povo lá também lutando contra isso. Bem, Guilherme, na China, então, a situação foi essa mesmo, né? Na China, o governo comunista, quando viu que a população não ia se submeter, e vendo, por exemplo, na Rússia, tá? Eles a movimentação para sublevar, tá? Para se revoltar contra o regime comunista. Na Europa, da mesma forma, na parte oriental da Europa, muitos países socialistas, que a população estava se mobilizando contra os governantes, viu que tinha que fazer alguma coisa. Então eles começaram a abrir o mercado como uma forma de atenuar os problemas do socialismo, e assim eles conseguiram, infelizmente, tá, prolongar o controle do Partido Comunista sobre o povo, mas foi abrindo mão de alguns ideais ali do comunismo. Bem, nós estamos numa situação delicada na Rússia. Uhum. Será que esse é o caminho para a Terceira Guerra Mundial? Então, só o tempo vai dizer, porque se As dessa pessoas guerra... estão preocupadas com isso. Então, né? e com razão. Porque está todo mundo contra a Uhum. Rússia. Sim. Todos os países. Tomara, né? No início o pessoal estava em cima do muro, a China também, né? Estavam, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Mas no momento, né? Eles tomaram um posicionamento que todos os países querem boicotar a economia da Rússia. Será que eles vão conseguir? Eu acho que tende a desenvolver, tá? Nesse sentido, até mesmo porque a Rússia continua bem agressiva. Enquanto Putin continuar no poder, ele vai manter essa guerra, tá? A gente sabe que ele pode estar com câncer no intestino e ele não vai abrir mão pelo menos dessa iniciativa, tá? Ele não vai deixar, ele não vai morrer num fracasso. Ele não vai dizer assim, ó, fracassei, tentei conquistar a Ucrânia, não consegui. Isso daí para os russos é muito importante, para um russo, para um aristocrata russo. É muito importante. A então ele cabeça não dele vai. é diferente da nossa. É diferente da nossa. Ele não vai assim, pô, eu vou morrer, deixa eu fazer uma última bondade antes de Bondade morrer. matando Não. tantos civis, tantos inocentes, não é? Não é, gente? Sim. É uma coisa horrorosa isso. Então, o que ele está fazendo na Ucrânia, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o tempo vai dizer. Por quê? Porque se ele morrer antes dessa guerra se alastrar, pode ser que assuma um governante na Rússia que fale assim, não, isso daí está dando muita dor de cabeça, vamos parar essa guerra, vamos deixar aí a Donbass com os ucranianos, vou sair dessa guerra com perdas, mas eu vou sair, não vou aumentar o problema. Agora, se for outro doido como o Putin, pode ser que realmente cause uma guerra internacional. Até mesmo porque... Se entrar um pior do que ele, nós estamos perdidos. Né? Estamos perdidos. Mas
tem muitas causas, tá? Tem muitos motivos para essa guerra continuar ou crescer, infelizmente. E o principal hoje é que ele, assim, eu acredito que ele realmente está com uma doença terminal. Ele sabe que tem alguns anos de vida, mas ele não pode sair dessa guerra sem algum ganho. Então, se ele quer a Crimeia, quer que os ucranianos reconheçam a autoridade da Rússia sobre o leste da Rússia, ele vai criar alguma coisa. Esse que é o grande perigo aí para a gente. Bem, o socialismo implodiu na Europa, né? Implodiu no mundo, não deu certo em lugar nenhum. Bem, no Brasil é diferente? Não, Vai dar certo? Eu não estou entendendo, Uhum. eu não estou compreendendo. Uhum. O socialismo nunca deu certo. Se a gente for ver Cuba, Venezuela, Argentina, agora Colômbia, nunca deu certo e eu sei que nunca vai dar. E a grande questão é por que eles não estão tendo sucesso aqui no Brasil? Porque apesar de toda a pressão pelo socialismo, no Brasil a gente tem um movimento mais de supremacia da direita, tá? Pelo menos culturalmente. Culturalmente a direita está em alta no Brasil. E isso acontece porque teve um movimento de reavivamento cristão aqui no Brasil muito forte, e o cristianismo tem seus valores que batem de frente contra o socialismo. Se a gente for ver os países que estão conseguindo fazer frente contra essa tendência da esquerda, essa tendência socialista, são países onde o cristianismo ele realmente se mostrou ali bem presente, com um reavivamento bem forte, ou em países em que o cristianismo é tradicionalmente forte, como nos Estados Unidos. Mas por lá a gente viu aí as eleições do Joe Biden, que assim, na minha concepção foi fraudada, tá? Tem alguns documentários que já foram lançados, do Dinesh de Souza, por exemplo, 2.000 Mulas, que mostra assim, por A mais B como essas eleições foram fortemente fraudadas e a fraude foi suficiente sim para tirar a presidência do Trump. Mas eu vejo que lá a população está bem alinhada com princípios cristãos e tende a reverter esse mal que é o socialismo. E uma prova disso é a própria reversão do Roe versus Wade, tá? Que é o aborto nos Estados Unidos que aconteceu esse mês. Então eu vejo que no Brasil não vai acontecer socialismo, tá? Pelo menos eu tenho uma grande esperança em relação a isso. Se fala muito. E também para ser de esquerda não precisa ser radical, né? Esse é o problema. Porque de esquerda tem vários partidos. Sim. A maioria dos partidos eu creio que sejam de esquerda. Sim, mas não precisa ser vermelho, porque a nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Isso. É o que eu sempre falo. Eu não tenho nada contra partido nenhum. Mas a minha bandeira, a nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Sempre. Uhum. Eu estou errado. Não, a bandeira do Brasil não é isso? Uhum. É isso que eu não entendo, porque de repente as pessoas elas começam a mostrar uma outra coisa e tem gente que apoia. Tudo bem que depende, né? Depende dos acertos, né? Dos interesses financeiros, políticos. O que eu acho que tem muito, assim, a dúvida surge quando o partido é utilitarista, quando ele não tem valor. Mas eu mostro já no meu primeiro livro que o utilitarista tende a ser de esquerda. Por exemplo, o MDB. Se você vê o programa do MDB, o estatuto do MDB, ele apesar de ter uma origem socialista, tá? Você pega lá o movimento MR8, revolucionário, da época dos militares, socialista radical, eles estão no MDB. Mas o estatuto do partido permite todo tipo de coligação. Então, você tem muita gente utilitária ali. Pessoas utilitárias, geralmente, vão se interessar pelo quê? Pelo dinheiro. E não por valor. Então, se, por exemplo, você tem um político do MDB que acha que é a favor do aborto, mas vem um mensalão da vida e fala assim, ó, se eu te pagar um mensalão aí, 50 mil, 20 mil, do jeito que o PT fazia, você vota para a gente poder matar criança? Eles votam. Então, um grande problema em partidos, ou em muitos brasileiros ainda, é esse utilitarismo. Porque como não se define, não diz que lado do muro está, acaba indo para a esquerda. Então, acaba contribuindo para a esquerda assumir o poder. Bem, o seu livro realmente é um guia, né? É um guia da história, é um guia da política. Uma coisa que eu não entendo também, de repente as pessoas elas fazem acordos
elas realmente confessam, devolvem milhões que pegaram Uhum. e depois são inocentadas ou vai sair em liberdade de uma maneira. Eu não entendo isso. Uhum. Eu não entendo, porque você confessou que realmente se aproveitou de uma situação e foi muito bom para você. Aí você faz um acordo, eles chamam de delação Premiada. premiada, né? Uhum. Aí você fez. Isso aconteceu com vários empresários, vários políticos. Aí, de repente, fez o acordo, devolveu uma parte, não devolveu na totalidade, lógico, Uhum. mas fez um acerto e Uhum. confessou. E, de repente, a coisa muda. É, O aham. Brasil tem solução para a gente sair disso? Eu acho que a solução é cultural, tá? Essa solução eu creio que já está sendo apresentada. A dúvida que eu tenho, não é a dúvida, né? Eu fico indignado. Mas a pergunta que eu faço, o brasileiro está fazendo. Uhum. Graças a Deus. De repente, Uhum. tudo se apagou. Se fosse eu ou você que fizesse 1/3 do que eles fizeram, nós estamos na cadeia até hoje. Uhum. Sim, eu creio que assim, a grande diferença é que até um tempo atrás o brasileiro sabia toda a convocação da seleção e não sabia quem estava no STF. Hoje a gente sabe quem está no STF, mas não sabe quem está na seleção. Ou então, até se tem algum atrito com o futebol, por exemplo, o Tite, né? Eu, particularmente, não quero saber de seleção brasileira enquanto tiver aquele cara lá. Mas eu estou interessado em saber quem são os ministros, quem são o pessoal que está no STF, às vezes até de alguns órgãos mais desconhecidos, porque isso daí está afetando a nossa vida. E o brasileiro está assim. Muita gente sabe mais sobre política, mais nomes de ministros hoje do que há 10, 15 anos atrás. E uma outra coisa também que eu não concordo, as pessoas falam hoje está mais difícil. Não. Desde que eu me conheço, pode perguntar para o seu pai também, desde que a gente se conhece, sempre foi difícil a vida. Sempre foi difícil e também na nossa juventude, para comprar um veículo era difícil porque faziam em 12 meses, no máximo, e os juros eram altos. Hoje a pessoa faz em 90, junta as rendas familiares e consegue tudo o que precisa. Às vezes é mais fácil comprar um apartamento do que ficar alugando um apartamento. Então, mas, enfim, em suma, né? Em suma, a vida sempre foi difícil, não é nesse momento. Estou certo? Eu acho assim, tem a parte que tá certo, tem parte que não. Por quê? Porque assim, eu sei que era mais fácil, tá, comprar imóvel no Brasil. Sim, E mas no nós não mundo, pegamos tá? essa época. Aí Sim. foi anterior a isso, né? Não, se você for ver, por exemplo, a FCVS, tá, na época dos militares, BNH, assim, teve muitas facilidades, mas as Não era tão próprias caro, né? não era tão caro, tanto o terreno quanto a propriedade. Mas o próprio desenvolvimento desse pensamento de esquerda, a infiltração desse pensamento, vai encarecendo a vida do brasileiro. Eu vi isso em Brasília, por exemplo, onde meia dúzia de donos de construtora ficam amigos dos políticos e vão liberando a conta-gotas, tá, os espaços para poder construir casas. Então isso naturalmente encarece o custo de vida e principalmente comprar. Outra coisa, a gente lembra que, por exemplo, 1980, os anos 1980, acho que esse o senhor viveu, né, também. Eu era mais criança, seu filho também. Eu me lembro de ir até a Bahia de carro, no Chiqueirinho, tá? Só que nasci em 1990, sabe o que é o Chiqueirinho? Não existia esse negócio de cadeirinha. Não existia muita coisa que tem hoje. As pessoas, eu me lembro de ter comprado um macaco em Porto Seguro. As pessoas começaram a tratar isso como assim, não pode. E o que esse pessoal foi fazer? Nada, ou então foi ter que receber auxílio, cada vez mais as pessoas estão mais dependentes, porque o governo, tá, essa mentalidade de esquerda está dificultando a nossa vida cada vez mais. Por exemplo, e eu acredito que o seu filho também, a gente conheceu muitos animais, leão, elefante, em circo. Hoje não pode. Hoje, uma série de gênios falam assim, não, o circo não pode ter animal porque vai maltratar a invenção que for. Então, infelizmente, tem menos oportunidades hoje do que naquela época. Mas por bem, surgiu a internet que abriu assim, novos ramos do trabalho, tá? Então eu digo isso assim, para dizer que nem tudo tá mais fácil,
tá? Tem muita coisa que realmente está abrindo mercado. Você vê esse negócio de investimento em Bitcoin, você vê profissões novas sendo criadas, mas isso não tem nada a ver com o Estado. Tem a ver com a iniciativa privada. O que o Estado pode fazer para atrapalhar. Mas o jovem ele tem que tá correr atrás da fazendo. bola, né? O jovem tem que correr atrás. Tem que correr, claro. Nós sempre fizemos isso, né? Sempre corremos atrás, cada um da sua maneira. Não adianta ficar esperando pelo governo. De cima só cai chuva, né? Sim. Mas o negócio que eu costumo colocar é que muitas vezes, por exemplo, o jovem está correndo atrás. Aí a moça carente começa a trabalhar como doméstica. Aí cria uma PEC com a ideia de salvar ela, que prejudica ela. Ela vai ser desempregada. Aí o marido dela ainda está conseguindo resolver as coisas trabalhando como Uber. E a gente sabe que muitas cidades, ou então teve um movimento para criminalizar o Uber, ou então dificultar a vida do Uber. Aí mais um cidadão que foi desempregado em alguns locais. Apesar que hoje estabilizou, né? Hoje estabilizou, ainda bem. Ainda bem mesmo. Mas não foi sem muita luta e sem a gente ver gente querendo atrapalhar. Verdade. Sempre vai ter aquelas pessoas que gostam de atrapalhar. Mas, gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos encerrando essa primeira parte. A gentileza de Gesso Solar Construtora, 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. A Gesso Solar fica na Campos Sales, número 50. Hoje nós estamos conversando com o escritor. Um trabalho realmente muito legal, viu? Muito importante, né? O escritor, o Henrique Guilherme, e ele também apresenta o programa O Patriota, que você pode ir no Google e vai, com certeza, achar com facilidade para ver o trabalho que ele desenvolve. E também o outro trabalho, Relevante News. Ele é colunista e também trabalha na Secretaria do Tesouro Nacional. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Guilherme.